Fala galera, beleza? Aqui é o professor Horácio Stogel, fazendo uma aula de história contemporânea com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o século XIX, as revoltas, né, os conflitos, as tensões sociais do século XIX no continente europeu, em especial falando então das revoluções de 1830 e 1848 na França, a famosa Primavera dos Povos. Esse é o nome da aula, tá bom? Eu dedico essa aula aos meus alunos do 8º ano do Colégio Objetivo. Um grande abraço para vocês. Eu vou ficar aí 2 semanas de molho. E para você que gosta de história, que está estudando para o vestibular, para o ensino médio, enfim, seja bem-vindo ao canal. Espero que vocês aproveitem a aula, tá bom? Vou compartilhar com vocês. Hoje eu não vou usar mapa mental, vou estar usando um slide, né, um PowerPoint, com os tópicos principais que eu vou discutir aqui com vocês na aula, tudo bem? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o nacionalismo, né? As revoltas do século XIX na Europa são fruto do iluminismo e da Revolução Francesa, das ideias iluministas e das ideias liberais, que lançaram sobre a sociedade europeia, e não só a europeia, mas a América e outros continentes, uma ideia de luta pela liberdade e pela igualdade, tá? Liberdade e igualdade jurídica, tá? E do ponto de vista da liberdade de expressão, da liberdade de comércio, a não intervenção do Estado na economia, não era propriamente uma liberdade, ou melhor, uma igualdade econômica. Os pobres não foram contemplados nessas revoluções, nem na francesa, nem nessas que nós veremos agora em 1830 e 1848. A luta pelo sufrágio universal masculino, vejam que nem as mulheres serão contempladas, ela nasce dessas injustiças, né? Então, pouco a pouco, a França vai dando lugar para governos mais democráticos, para uma maior participação popular, aquela coisa toda, que não vai, obviamente, alterar uma lógica burguesa. A burguesia é a classe que domina o século XIX, a burguesia é a classe que domina o mundo, tá? Desde a Revolução Francesa até os dias de hoje, ok? Então, seguinte, o nacionalismo é o conceito de você formar uma nação, né, que tem vínculos culturais, o mesmo idioma, a mesma, entre aspas, a mesma religião, né? Então o nacionalismo seria a união desses ideais para criar uma identidade nacional, tá? Isso foi criado na Revolução Francesa, e o Eric Hobsbawm, que é o historiador que eu mais gosto de ler para esse período, ele diz que o nacionalismo é uma criação da burguesia para confundir a cabeça dos pobres, né? Porque aí todo mundo se entende como sendo cidadão, como sendo igual e tal. E o nacionalismo seria um conceito para diminuir, então, o radicalismo de esquerda, para diminuir as lutas sociais e fazer com que os pobres aceitassem as propostas da burguesia, tá? Claro que existem outras teorias, mas eu acredito que essa teoria é muito válida. O liberalismo, né, nascido com Adam Smith, ele diz que o Estado não deve intervir na economia. Então, o Estado deve apenas cuidar da propriedade privada, manutenção da paz, da ordem e tal. E a economia deve ser de livre mercado, deve ser de livre concorrência. Oferta e demanda são a mão invisível que controlam a economia, tá? Esse é o conceito de liberalismo. Um filme, né, que eu deixo para vocês, uma dica de filme e de livro também, né? Oliver Twist, tá? Essa cena do filme Oliver Twist mostra, né, Londres, né, as cidades inglesas na segunda Revolução Industrial no século XIX, e tem bastante coisa que dá para vocês observarem no filme que fazem parte desse momento, tudo bem? O socialismo, galera, esse já é um tema pós-Revolução Francesa, né? Alguns pensadores, alguns teóricos dizem que Jean-Jacques Rousseau pode ser considerado um pai do socialismo. Eu não acredito que ele tivesse essa consciência exatamente, mas óbvio que ele era o mais radical de todos os teóricos iluministas, ele era um teórico que pregava que o governo deveria representar a vontade geral do povo, que deveria haver uma participação maior da população, tá? Os teóricos socialistas, Saint-Simon, Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon, depois Karl Marx, Friedrich Engels e tantos outros teóricos anarquistas, né? Kropotkin, Bakunin, Malatesta e tantos outros teóricos que contribuíram para a luta operária da Europa do século XIX,
eles tinham uma ideia comum. A ideia de que a sociedade ela é fruto de uma injustiça social, de que de um lado nós temos a aristocracia, que pode ser chamada de nobreza ou burguesia, e que é dona de todas as terras e que é dona de todos os meios de produção, e por isso explora a classe trabalhadora, explora a classe operária. E isso, ou seja, a propriedade privada é a mãe de todas as injustiças. Porque, historicamente, as aristocracias, as elites foram dominando todas as terras, dominando os meios de produção e, com isso, escravizando e explorando os trabalhadores. Tá? Agora, a forma como reagir a tudo isso é que difere o socialismo científico do socialismo utópico, do anarquismo. Cada corrente ideológica tem uma proposta diferente para resolver essas injustiças e esses problemas. E aí que surge o socialismo utópico e o socialismo científico. E do outro lado, o anarquismo. Tá? No socialismo utópico, nós temos os pensadores Saint-Simon, Robert Owen, que são considerados utópicos porque eles acreditavam que a sociedade poderia reduzir as injustiças através de uma nova reformulação dos conceitos morais, dos conceitos éticos, ou seja, os empresários abririam mão de uma parte dos seus lucros e concederiam melhores condições de trabalho e de vida para os seus trabalhadores, para os seus operários, para os seus funcionários, né? E isso, na opinião dos socialistas científicos, Karl Marx, Friedrich Engels, como grande liderança aí do socialismo científico, é uma ilusão, porque a burguesia, a aristocracia jamais vai abrir mão, né, dos seus privilégios para atender a uma maioria de trabalhadores. Então, na visão do socialismo científico, o plano de solução para as injustiças seria uma revolução da classe operária, que ele escreve lá no Manifesto Comunista. Eu também indico que vocês assistam um filme do Marx no Netflix, tá? Na Netflix tem um filme lá do Jovem Marx, que é bem legal para vocês entenderem um pouco mais sobre como foi a Europa nesse período, o que prega o marxismo de verdade, como foi a vida do Karl Marx. Acho que tudo isso é bem importante para vocês estudarem, até porque Primavera dos Povos e as revoluções burguesas são temas que aparecem bastante no Enem, tá bom, gente? Então se aprofundem, por favor. Os anarquistas, eles tinham uma ideologia de combater qualquer forma de autoridade e governo. A palavra anarquismo vem do grego anarcos, que significa sem governo. Então, ausência de governo ou autoridade, os principais pensadores, Pierre-Joseph Proudhon, né, que era a favor de abolir a propriedade privada, a liberdade e igualdade para todos, sem a existência do Estado. E Bakunin, que é um pensador russo, né, Mikhail Bakunin, que pregava abolir a propriedade privada e a vida comunitária e criar uma vida comunitária autossuficiente, ou seja, todas as famílias, todos os trabalhadores viveriam de forma coletiva, comunitária, autossuficiente, produziriam seu sustento, tá? Nenhum desses projetos, de fato, vingou assim totalmente na prática, tá? Eles contribuíram muito foi para a formulação de novas leis e de uma ampla rede de proteção trabalhista que foi se desenvolvendo ao longo da Primavera dos Povos, Comuna de Paris e final do século XIX, século XX. Essas ideias chegaram no Brasil, chegaram na América, né? Inúmeras lutas operárias pelo mundo todo foram influenciadas por essas ideias. E talvez o maior exemplo de manifestação de cunho socialista que o mundo teve, sem dúvida nenhuma, foi a Revolução Russa de 1917, quando os operários, liderados por Vladimir Lenin, derrubaram o imperador Nicolau II, a Igreja Católica Ortodoxa, e implantaram uma ditadura socialista, dando origem à União Soviética. Mas eu acredito, e vocês podem pesquisar, que essa revolução ela acabou no governo de Stalin saindo muito fora da linha do pensamento do Marx ou mesmo dos outros pensadores utópicos ou anarquistas, tá? Virou um regime totalitário, uma ditadura de partido único, que é o caso da China, onde o governo pode tudo e o povo fica com o que o governo quer, tá? Então, isso não tem nada a ver com socialismo, muito menos com comunismo. Então, por favor, não confundam esses regimes que foram até piores do que o nazismo com socialismo ou comunismo. Não tem nada a ver com isso. Tudo bem, gente? As revoluções de 30 e de 48, pessoal. Após o fim da Era Napoleônica, né, o Congresso de Viena, lá de 1814 e 1815, a prisão de Napoleão, o Congresso de Viena criou um exército multinacional, né, para devolver aos reis absolutistas os territórios tomados por Napoleão.
E, obviamente, apoiados no Congresso de Viena e na Santa Aliança, os monarcas buscaram recuperar o seu poder e o seu prestígio social. Na França não foi diferente. Os Bourbons voltaram ao poder com Luís XVIII, depois Carlos X, e Carlos X ele foi responsável por uma tentativa de aumento do poder absolutista. Ele se uniu à igreja e começou a criar uma série de repressões aos movimentos liberais, aos movimentos operários e por aí vai. Tá? Então, um governo marcado por forte repressão, tá? A Igreja Católica assumiu o controle do ensino, houve o pagamento de uma indenização para os nobres que tinham perdido suas terras durante a Revolução Francesa e era napoleônica, e tudo isso ampliou as insatisfações, levando então à Revolução de 1830. Um dos deputados da época, Tocqueville, ele diz uma frase na Assembleia Nacional Constituinte da França, que eu acho que é bem legal vocês saberem essa frase, e ela inclusive aparece em provas. Nós estamos dormindo sobre um vulcão, né? Nós estamos dormindo sobre um terremoto, sobre um vulcão. Ou seja, a população da França e a burguesia francesa não tolerariam mais um rei absolutista. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei fugiu e no seu lugar foi coroado Luís Filipe de Orleans, que passa a ser um rei constitucional, ou seja, ele governaria em nome da Constituição, em nome da Assembleia, em nome da alta burguesia, e não mais em seu nome. Tá? Esse período é um período em que a França cresce bastante, né, do ponto de vista econômico, financeiro. A França começa a dominar colônias na África, na Ásia, é o início do imperialismo, é o início da Belle Époque, que vocês vão estudar mais para frente. As revoluções de 1848 estão caracterizadas por uma enorme crise econômica instalada na França nesse período, uma crise econômica que afeta sempre muito mais os pobres, os operários, do que, obviamente, as outras classes sociais. E uma população operária que não tinha participação política, né, que não podia votar. O voto era censitário, ou seja, só vota quem tem dinheiro, só vota quem tem propriedade. E isso gerou uma insatisfação muito grande, porque o socialismo e o anarquismo foram se desenvolvendo e essas ideias foram tomando conta dos grupos, dos partidos e da própria classe operária francesa, assim como em outros lugares da Europa e do mundo. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai haver a união entre a burguesia e a classe operária. É claro que a burguesia está pouco se lixando para os trabalhadores, ela quer explorar os trabalhadores, mas ela vai usar os trabalhadores como massa de manobra. E os trabalhadores, obviamente, têm que se apoiar em alguma força que possa dar a eles alguma conquista, algum benefício. Contra o rei, né, vai haver um levante de trabalhadores que vai derrubar o rei Luís e eles vão proclamar a Segunda República Francesa. Lembrando que a primeira foi a República Jacobina lá, de Robespierre, de 1793. E essa agora de 48 é a Segunda República Francesa. Nessa república foi criada uma constituição que garantia a liberdade de imprensa, o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens maiores de idade poderiam votar, sendo ricos ou pobres, a abolição da escravidão nas colônias, que já tinha sido abolida na Revolução Francesa, mas revogada por Napoleão, agora foi abolida novamente, e um governo composto por socialistas e liberais. De forma geral, o governo fica concentrado nas mãos da alta burguesia e ela jamais deixa que os trabalhadores, que a esquerda radical, os socialistas radicais, assumam de fato o controle. Tá? Muito bom. A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, né, ela é uma pintura que expressa esses ideais. Tá? Então, vocês estão vendo amplos setores da sociedade, como a pequena burguesia, a alta burguesia, as pessoas que morreram durante a Revolução, e a imagem feminina representando a deusa Liberdade, que é uma deusa romana, né, da mitologia romana, carregando a bandeira da França. Então, a liberdade, a igualdade e a, entre aspas, né, fraternidade, guiando o povo. Tanto que a França, lá no final, na segunda metade do século XIX, presenteia os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade. Tá? Então, a liberdade é uma deusa romana que significa a liberdade. Tá? E esse quadro deve ser analisado, porque ele também é tema de prova. Tá? Aí nós terminamos, então, com a Primavera dos Povos, que são as rebeliões liberais operárias em várias regiões da Europa. Elas nascem na França, mas elas se espalham por toda a Europa. O que estava acontecendo na Europa, professor? Vários países estavam lutando por independência, como era o caso da Polônia em relação à Rússia, como era o caso da Grécia em relação à Turquia, como era o caso das regiões italianas em relação ao Vaticano, à França ou à Áustria. Enfim,
a Bélgica em relação à Holanda, tá? Então existiam lutas por independência, o nacionalismo estava sendo muito levado ao pé da letra nesse período, e nós vamos ter também inúmeros locais que já estavam se industrializando na Europa Ocidental, em que os trabalhadores também lutavam por melhores condições de vida, redução da jornada de trabalho, melhoria, aumento dos salários e por aí vai, tá? Com destaque para as lideranças operárias e suas reivindicações, eles queriam governos constitucionais, a divisão entre Estado e Igreja, não queriam mais que a Igreja se intrometesse nas questões do Estado, e eleições, né, universais para cargos políticos. A França, a Constituição de 48 e a vitória do Luiz Bonaparte, que era o sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele foi eleito presidente da Segunda República Francesa e deu um golpe logo depois, né? Em 51 ele dá um golpe na Constituição e através de um plebiscito, ele era muito popular, até porque Napoleão era muito popular na França, é até hoje, na verdade, né? Ele restaurou o império, ele declarou o Segundo Império Francês. E durante esse governo, houve um grande desenvolvimento do transporte, urbanização, indústria, comércio. Entretanto, Napoleão enfrenta uma guerra contra a Prússia, que deu origem à Alemanha, a famosa Guerra Franco-Prussiana, em 1870, e a França é brutalmente derrotada pela Alemanha e perde dois importantes territórios, Alsácia e Lorena, que são territórios que vão dar origem à Primeira Guerra Mundial, que eram territórios ricos em minério, carvão, ferro e tal. E a Alemanha toma esses territórios, humilha a França, fazendo festa lá no Palácio de Versalhes e tal. Foi uma derrota bem humilhante para os franceses, que eram considerados o maior exército, né, e mais poderoso do mundo e da Europa, obviamente. Eles perderam para a Alemanha, e com isso gerou uma crise econômica muito grande, dando origem à Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris, gente? Foi um período de fim do governo de Napoleão III, né, de Luís Napoleão, onde houve a proclamação de uma terceira república, tá? Com uma enorme crise econômica causada pela guerra e pela desorganização da economia francesa. E aí uma comuna composta por socialistas, anarquistas e liberais radicais tomam o poder em Paris, tá? E esse governo acaba dando origem a comunas livres e funcionários do Estado eleitos, substituindo o exército por milícias populares, congelando os preços de alimentos e aluguéis, criando creches, escolas e criando um governo, vamos dizer assim, um governo popular, né? Um governo socialista em Paris durante 2 meses. E aí, por conta das repressões violentas feitas pela alta burguesia, pelos exércitos e tal, as comunas, né, ou no caso a Comuna de Paris, foi completamente destruída. Mas ela tem a sua importância, porque ela garantiu um acordo que ampliou alguns direitos sociais na França. Então a Comuna de Paris ela tem a sua importância também na luta por direitos sociais, direitos das mulheres, entre outras coisas. Tudo bem? A nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, indica para os seus amigos e até a próxima aula, galera. Valeu!